Amém. Vamos encerrar aqui a nossa EBD. Romanos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós temos a descrição da vontade de Deus como sendo algo bom, agradável e perfeito. E também nós temos aqui a importância do culto racional. Então o apóstolo Paulo diz: eu rogo-vos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto ele precisa ser um culto de entendimento, precisa ser um culto racional, aonde nós colocamos a nossa mente em confronto com as verdades bíblicas e permitimos que através desse confronto com as verdades bíblicas, Deus nos transforme, Deus mude a nossa maneira de crer, de pensar, de avaliar a nossa vida e as coisas que nos cercam. Nós precisamos ter um culto que nos leve ao entendimento do que Deus quer de nós. A vontade de Deus sempre será percebida como algo bom, perfeito e agradável? Nem sempre. Eu digo assim que quando nós estamos andando no Espírito, a vontade de Deus sempre será boa, agradável e perfeita. Mas quando nós estamos andando na carne, a vontade de Deus nem sempre será boa, agradável e perfeita. Porque como Deus prioriza o que é santo, o que é puro, o que é verdadeiro, o que é espiritual, e nós não estamos andando nessa direção, então a vontade de Deus vai nos corrigir, vai nos confrontar, vai trazer para nós algum sentimento de dor, de sofrimento, vai nos fazer passar por experiências dolorosas. Por quê? Porque nós não estamos caminhando em direção ou na direção que Deus quer. E aí Deus vai ter que corrigir os nossos passos, corrigir a nossa direção. E esse processo de correção de Deus, que é bom, e quando Deus nos corrige, Ele está nos colocando na direção certa. Ele está nos tirando de uma direção errada, que vai nos trazer morte, que vai nos levar a algum tipo de fracasso. Mas no momento que a gente está nessa situação, a sensação não é boa. A exemplo de Jonas, né? Jonas fugiu da vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jonas fosse a Nínive pregar salvação aos perdidos. Jonas não quis. Aí o que aconteceu? O barco onde ele estava ficou quase destruído, veio uma grande tempestade sobre aquele barco, depois ele foi lançado ao mar e ficou preso na barriga de um peixe por 3 dias e 3 noites. Eu pergunto isso para os irmãos: é agradável você estar na barriga de um peixe? Essa é uma sensação que eu nunca vou descobrir, né? Eu espero que não, né? Mas eu imagino que não tem nada de agradável você estar dentro da barriga de um peixe 3 dias e 3 noites. Mas no sentido espiritual, em relação aos propósitos espirituais, foi bom, porque aquilo tirou do coração de Jonas a desobediência, a rebeldia, a falta de compromisso com a vontade de Deus. Mas a sensação não era boa, mas o propósito era bom. Então às vezes nós temos que entender que o bom, agradável e perfeito dentro da vontade de Deus está muito relacionado aos propósitos bons, agradáveis e perfeitos que Ele tem para a nossa vida. E para a gente entender melhor isso, a gente tem que dar a Deus o nosso culto racional, não nos conformarmos com o mundo, mas deixarmos Deus transformar a nossa mente, o nosso entendimento. Amém, igreja? Queridos, eu sei que tem pouca gente aqui, mas vou avisar. Precisamos acertar no retiro, né, o mais rápido possível. Inclusive hoje de manhã tivemos pessoas da Vila Carlota vindo aqui, só para acertar retiro, né? Então, quem é da casa, quem é da igreja aqui, precisa acertar agora, né, também, para que nós possamos ter os recursos em mãos e assim possamos honrar os nossos compromissos, né? Terminarmos de pagar a chácara, terminarmos de pagar o ônibus, começarmos já
a providenciar os itens alimentícios que nós vamos comer nesse retiro. Porque retiro é um lugar que a gente come muito, né? E para a gente tem que ter dinheiro para comprar comida. Então eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar e louvar o nosso Deus. Fique em pé aí no seu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa, por estarmos, ó Deus, reunidos como igreja, dando ao Senhor o nosso culto racional, entendendo qual é a tua vontade, Senhor, e permitindo que a tua vontade nos confronte, nos corrija, se necessário for, para que possamos andar nos teus caminhos e viver aquilo que é melhor, segundo o teu propósito para as nossas vidas, como igreja, como servos, como filhos e como filhas do Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.